Olá, pessoal. Sou Miriam Rocha, professora que entrou no DEP. Estou na área de Engenharia Econômica e a parte de PO, inclusive a disciplina de métodos numéricos. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês do método da abscissão. Ele é um método de métodos numéricos que o objetivo dele é encontrar um zero de uma função. Aí, vocês estão vendo aqui nos slides, tem essa função, né, que ela tem um ponto mínimo e máximo, e tem uma hora que passa pelo zero. Então, o objetivo desse método, não só esse método, mas também o método de Newton, é encontrar esse zero. Aliás, a gente está no método da secante, né, desculpa. Abscissão é outro método para encontrar esse zero, abscissão, Newton e secante. Então, a gente está querendo encontrar esse valor que passa pelo esse eixo do x. E, nesse caso, nós vamos ter, nesse método, ele tem várias aplicações. Dentro da engenharia de produção, nós podemos citar o exemplo da aplicação da taxa interna de retorno. Você tem investimentos e tem retorno desse investimento. Então, qual é a taxa que zera esse retorno? Que você iguala os recebimentos com os investimentos. Então, você tem essa taxa que anularia esse fluxo de caixa. E você tem outras aplicações, a gente pode ter lucro zero, você tem receitas e custos, você tem o lucro zero, então também você poderia aplicar. Ai, professora, mas é só isolar o x da função, isolar a incógnita? Em funções mais simples, sim. Mas tem funções que são complexas, você tem funções com ln, exponencial, quadráticas, né, elevado à terceira, à quarta potência, então que fica mais complicado de você achar esse zero. Então esses métodos vêm para auxiliar nesses casos. E você tem duas fases para você poder encontrar esse zero dessa função. Primeiro você vai isolar a faixa que está o zero. Se vocês, no segundo grau, vocês já perceberam que quando você tem uma função aqui, se ela passa por aqui, né, então eu tenho esse zero. Então vai ter uma parte da função, né, aqui é o x e aqui é o f de x. Esse f de x aqui, ele é negativo, né, você vai rebate aqui, e esse f de x aqui é positivo. Então, quando há essa troca de sinal dessa função, é sinal que nós estamos passando pelo zero. Então, o primeiro passo nesses métodos de achar esse zero dessa função é justamente a faixa que esse zero se encontra. E depois que a gente encontra essa faixa, aí sim que a gente vai usar o método da abscissão, da secante, do Newton. Nesse caso, a gente está trabalhando com o método da secante, que é a parte do refinamento, né? Antes de falar o método da secante, a gente vai falar um pouco do método de Newton bem rápido. Por quê? Porque é dele que deriva a ideia do método da secante. No método de Newton, a gente tem um x, né? Um x k mais 1, que é igual a xk mais... Desculpa, não é mais, é menos. Menos f de x, k, e aqui é f' de xk, que é a nossa derivada, né? Então, nesse caso, a gente tem essa derivada aqui no método de Newton. No método da secante, às vezes, a derivada é uma questão complexa, algumas funções, né, são mais complexas de ser encontradas. Então, o método da secante vem para ajudar nesse pequeno problema que pode ser às vezes. Então, no lugar da gente fazer a derivada aqui, a gente vai usar uma aproximação dessa derivada. Então, a gente vai ter uma aproximação dessa derivada de xk. A gente pode dizer que ela é aproximadamente, aqui eu acho que só vou passar aqui os slides para a gente, que seria f de xk menos 1 menos f de xk sobre xk
menos 1 menos xk. Então, a gente tem essa aproximação da derivada. Então, a gente vai pegar essa aproximação dessa derivada. A gente vai pegar essa aproximação da derivada e substituir aqui na forma do Newton no lugar da derivada. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter a forma da secante. Ó, a gente vai ter, ó, isso aqui no denominador. Então, se a gente, isso aqui no denominador, a gente vai passar multiplicando pelo inverso da divisão, né? Então, vai ser xk menos f de xk vezes isso aqui sobre isso aqui, tá? Só para... E o que isso está fazendo? A gente está pegando o xk e o xk menos 1 para achar um xk mais 1 mais próximo desse ponto que é zero. É isso que esse método faz. Está aqui a função, né? Aqui a substituição no slide, mas é bem isso que eu comentei aqui. Você vai pegar essa função aqui, colocar no denominador e aqui você vai ter isso aqui, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aí você encontra essa função da secante, que eu vou só deixar aqui para a gente ter ela de referência. Então, aqui a função da secante. Tá, fica aqui, assim, só vou copiar aqui, né? Então, vai ter o f de xk mais 1 é igual a xk menos f de xk menos 1. Aliás, desculpa, xk aqui. De xk vezes xk menos 1 menos xk sobre f de xk menos 1 xk. Tá. Só conferindo, tá? Isso é isso mesmo. Então, essa é a nossa forma para a gente encontrar esse x para ir atualizando no método da secante. E agora nós vamos fazer um exemplo. O exemplo é dessa função aqui. F de x é igual a x3 menos x2 menos 1. Então, o comportamento dessa função, ela é ela meio que faz esse comportamento aqui. E aqui a gente tem o zero da função. Não vou conseguir, aqui no slide aqui se tiver, ó. Aqui esse zero, a gente vê onde é que ele está. Visualmente a gente chega a esse valor de 1,4655, mas a gente vai usar o método da secante para encontrar esse valor, tá? Então, nesse caso, nós vamos considerar o critério de parada. O critério de parada ele pode ser vários. Um deles, você pode dizer assim, a gente não quer o zero da função, então a gente pode parar quando o f de x for próximo a zero. Mas você também pode parar pelo número de interações, você pode parar também comparando o x anterior com o atual. Então, tem outras técnicas de parada, mas a gente vai usar essa daqui. E a tolerância vai ser o valor de 0,005, né? Então, quando estiver abaixo disso, a gente vai parar. Então, o primeiro passo aqui, antes de a gente aplicar o método da secante, nós precisamos isolar o zero. Nós precisamos isolar o zero, que é o quê? A gente vai pegar a função f, aqui a gente vai ter x, e vai ter a função f de x, que é igual a x a terceira menos x a segunda menos 1. Então, a gente vai pegar uma faixa qualquer aqui, eu vou colocar aqui, essa faixa aqui. Ai, professora, que faixa eu vou utilizar? Eu gosto muito, antes de fazer o método, às vezes, plotar a função, porque você tem uma ideia onde vai dar essa faixa.
tá? Porque você vai ter a função lá, tá? Ela tá aqui. Ah, é uma taxa, então o zero vai dar um valor 0, alguma coisa, né? Um valor alto. Então você tem que ter, às vezes, uma noção do comportamento dos seus dados para você fazer isso. Aqui a gente vai variar de 1 a 2, né? Variando 0,2. Aí aqui, a gente vai substituir esse valor aqui na função. Então, aqui f de x, aqui 1 terceira, aí vamos ter 1 segunda e 1, é aqui o final. Então, aqui a gente vai ter menos 1. Aí a gente vai substituir aqui, esse f de x aqui igual a 1,2. Aí 1,2 a terceira, aqui 1,2 a segunda, menos 1. Aí a gente vai também ter os valores aqui. Aí no slide tem toda a memória de cálculo, né? Então aqui eu vou ter menos 1, aqui eu vou ter 0,71,2. Aí nesse f aqui de x4, eu vou ter aqui, substituindo na função, eu vou ter 0,2160 e aqui esse de 1,6 a gente vai ter 0,5360. Então aqui a gente já percebe o quê? Aqui a troca de sinal. Significa o quê? Que passou pelo eixo do x. Então nosso zero dessa função ele vai estar aqui, ó, nesse intervalo de esse x 1,4 e 1,6, que está condizente com a nossa função lá, né? Que a gente já sabe onde é que está o zero, mas aqui a gente fez primeiro esse isolamento para encontrar onde é que ele está e a gente vai determinar agora usando o método da biseção. Então, eu vou colocar aqui só por memória de cálculo que o f de 1,4 ele é 0,2160 e o f de 1,6 ele é 0,5360. Tudo bem? Aí a gente já isolou e já achou esse zero da função. Agora nós vamos fazer o método da biseção. Lembrando, para achar o método da biseção aqui, a gente tem aqui um xk mais 1 e precisa de um xk e um xk e um xk menos 1. Então, para achar por exemplo, um valor, eu vou precisar dos dois anteriores. Então, nossos dois anteriores vão ser justamente esses daqui, o x0 e o x1. A gente vai chamar isso aqui, tá? Vamos dar nome a essas funções. Aí vamos aqui fazer uma tabelinha para a gente acompanhar essas interações. Aí aqui vamos aqui, K é a interação, viu? K é a interação. Deixa eu botar mais para cá para eu aproveitar bem esse quadro. A gente vai ter o K aqui, que é a interação. Vamos ter o x, k mais 1, que é o que a gente está querendo encontrar agora. Vou botar um valorzinho aqui. Aqui o x. Aqui a gente vai ter o xk menos 1. Aí vamos ter agora o f de xk e f de xk menos 1 e o erro. O erro ele vai ser aproximadamente o valor da função do f de xk, tá, gente? Aí aqui vamos... aqui a gente vai ter essas funções. Por exemplo, aqui, na interação 1, a gente vai ter
Quem é o xk aqui? Xk vai ser k mais 1. K mais 1 é 1 mais 1. Então, x2, que a gente quer encontrar. Aí, xk igual a 1, que é a interação 1, vai ser 1,6. Xk menos 1 é 0, né? K é 1 aqui, então 1 menos 1, 0. Aí, vamos ter 1,4. Aí, xk, que é de x1, é 1,2160. Não, 1,2, não, é 53. 53,60, que é a substituição ali. E o xk0 vai ser 1,260. E o erro vai ser esse daqui, né, gente? Que é o f de xk, 0,5360. Aí, nós vamos agora encontrar esse f de x2. O que é o f de x2? Ele vai ser substituindo aqui na função, ó, f de x, o x2 vai ser x1 menos xf de x1, vezes aí x0 menos x1 sobre f de x0 e f de x1. Aí vamos substituir aqui, ó, gente. Quem é x1? X1 a gente tem que é 1,6. Aí vai ter menos f de x1, 0, 53,60. Aí vamos ter 1,4 menos 1,6 sobre aqui o f de 0 menos 0,5360. Então, esse valor aqui vai ser aproximadamente 1,4574. Então, a gente achou já esse valor de x2 aqui. 4574. Aí, já vocês percebam que a gente está já se aproximando daquele valor lá. Do valor original. Do valor, já está aproximando do valor, né? Que era o nosso valor-alvo. Aí, quem é o f de x2? Nós vamos substituir esse valor aqui na fórmula original, tá, gente? Ó. Substituindo esse valor, nós vamos ter aqui o f de x2, vamos ter o valor menos 0,020, que é 0, deixa eu só apagar aqui melhor, 0,285. Aqui a gente tá já, a gente estava no erro igual a 5.360, agora a gente está com o erro diminuindo. Lembrando que este valor é mais próximo de zero, né? Então, a gente está se aproximando mais desse zero aqui. Então, a gente tem esse valor do f de x2, substituindo esse valor de x2 nessa função aqui. Aí, continuando, a interação 2, a gente tem que achar um x3. Aí, o x3 que nós vamos encontrar, ele vai ser aqui, a gente não sabe ainda. Aí, o x2... a gente já sabe, né, que é 1,4574. O x1 é 1,6. E o f de x1 aqui, né, que a gente tá aqui, ó, k menos 1, gente. Então, quem é? Nós estamos na interação 2. Então, 2 menos 1 é f de x1, né? Então, isso aqui é 1. Que vai ser 0,5360. Então, nós já encontramos aqui essa nova interação. Agora, nós temos que encontrar o valor de x3. Para encontrar o valor de x3, é mesmo cálculo desse daqui, tá? É a mesma ideia. Então, a gente só vai
É bem isso, um algoritmo, é meio repetitivo, ele vai fazendo vários passos, você vai fazendo até você ter seu critério de parada satisfeito. Aí no x3 você vai ter o quê? x3 é x2, né? Olhando para cá, né? x2 menos f de x2 vezes x1 menos x2, f de x1 menos f de x2. Então, aqui a gente vai substituir todos os valores que nós temos. 1, 4, 5, 7 e 4, menos f de x2, que é menos 0,085. Aqui, x1 menos x2, 1,6 aqui, e menos 1,4574, né? Que é esse valor aqui, gente, eu não vou... Aqui não vai caber no quadro, mas aí você continua nesse mesmo valor. E sobre f de x1, que é 0,5360 menos 0,285. Então, aqui a gente já vai ter esse valor do x3. O x3 que nós vamos encontrar aqui, né? Aqui nos slides estão a memória de cálculo, tá, gente? Vocês vão ter essa memória aqui. Você vai ter um valor de 1,466. E você vai depois, aqui já achamos, né? 1,466. Já está mudando aqui esse valor. Substituindo esse valor aqui do x3. Na função, nós vamos achar o f de x3 aqui, ó. O f de x3, que ele é aproximadamente 0,034. Mais próximo de zero, tá? Então, aqui, a gente está na interação já terceira. Aí, vamos ter esse f de x3 aqui. O f de x2, que a gente está na K-1 nessa coluna. E vamos ter aqui o f, ó, que é x4, ó, na interação x4, que a gente quer encontrar agora. Aqui, x3. E aqui vamos ter x3 menos 1, que é x2. E o erro vai ser aproximadamente ao f de xk, que é menos 0,434. Eu fiquei com um quadrinho pequeno, mas vai dar certo. E nos slides também tem a memória, tá, gente? Vocês podem acompanhar. Aí, vocês aqui já encontrou pro f de x3, né? Tá aqui a memória. Para x4, gente, é a mesma ideia. O x4 vai ser x3 menos f de x3 vezes x2 menos x3, f de x2 menos f de x3. Essa seria a fórmula, que também está aqui no cálculo, aqui na memória, de substituir todos os valores. E vocês, quando forem encontrar para x3, substituir o f de x, aliás, o x4, o valor dele vai ser aproximadamente 1,4656. Não sei se vocês lembram, lá na função, o valor zero era 1,4655. Então, a gente está bem próximo do zero. Então, aqui, substituindo esse valor do x4, aqui na função, nós vamos ter que o f de x4, no slide dá um errinho, mas eu vou consertar aqui. F de x4, ele vai ser 000. Então, nosso erro aqui, né? Se a gente for fazer aqui nessa interação aqui 4, a gente já vai encontrar um erro de 0 aqui, que a gente vai poder parar, tá?
Então, só achando o valor desse x5 para vocês verem a mesma ideia, né? x5, x4 é igual a x4 menos f de x4 vezes x4 menos x3 sobre f de x4 menos f de x3. Aliás, f de x3 menos f de x4. Quando vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar o x5 aproximadamente igual ao x4, ou seja, não está mudando. Então, quer dizer que você encontrou o zero dessa função. Né? Aqui você percebe que no f de x5 você encontra o mesmo valor para o x5 igual ao x4 e o f continua sendo zero, considerando aquelas casas que a gente comentou. Então, aqui teria a tabela preenchida, eu coloquei com as memórias para saber o que cada tabela tem. Lembrando que você está na linha da interação, aí você tem aqui o você tem aqui xk mais 1, então é x. Você olha para a interação aqui e soma. 1 mais 1, 2, então aqui é 2, aqui vai ser 3, e assim por diante. Xk, x menos k, xk e xk menos 1 e o erro. Então, vocês montam a tabelinha, é importante montar a tabelinha para vocês saberem o acompanhamento do método. Aqui você vai ter o final da tabela e você encontra o valor do zero da função. Então, só voltando para o gráfico, então nós temos aqui, ó, o gráfico original era esse, o zero da função é 1,4655. Então, só resumindo, nós isolamos primeiro a faixa onde está o zero, depois fizemos o método da secante com as interações até encontrar o valor com o erro que a gente está estipulando. Pronto, gente, essa foi o método da abscissão. Como vocês perceberam, tem uma interação, que são passos que eles se repetem. Então, vocês podem colocar isso dentro de um código. Então, no link da aula que eu gravei no YouTube, tem esse código no final da aula, tá? No final do vídeo tem um código que eu explico lá no Python como é que a gente faz esse mesmo exemplo, tá? Então, vocês acessem e dão uma visualização nesse código. Então, qualquer dúvida, vocês podem procurar também.